A filha cega da faxineira negra derrotou o milionário em 3 lances e deixou todos chocados. Era um domingo abafado na cidade. A brisa mal conseguia aliviar o clima tenso que pairava sobre o clube de xadrez. As paredes de madeira escura absorviam sussurros nervosos e olhares de incredulidade. Leila, a filha cega da faxineira negra, estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Ela escutava as conversas snob do clube enquanto sua mãe limpava as mesas de jogo. O aroma de café forte misturava-se ao cheiro de madeira polida e ao som das peças de xadrez sendo movidas. A presença do arrogante milionário Ricardo sempre dominava o local. Homem altivo, dono de uma fortuna que comprava mais do que respeito. Ele adorava desafiar os jogadores. O desafio desse dia era para todos, mas ninguém esperava que Leila se atrevesse a entrar no tabuleiro. Ela não é nada, ouviu alguém sussurrar. Essas palavras cortaram como vidro, mas Leila apenas sorriu. Seu mundo era escuro, mas sua mente brilhava com estratégias e jogadas perfeitas. Quando tomou a decisão de participar, o silêncio no clube foi ensurdecedor. Suas mãos, ágeis e firmes, exploraram o tabuleiro como se fossem olhos. Cada peça era uma extensão do seu corpo. Murmúrios ecoavam, um misto de risadas e incredulidade. O que essa garota cega está fazendo aqui? Pensava a multidão. Mas Leila sentia a ansiedade fervilhando ao seu redor. Cada peça tinha uma história e ela as conhecia pelo som, pela posição, pela energia que emanava. O jogo começou. As peças foram movidas com uma precisão quase sobrenatural. A cada lance, ela ouvia os pensamentos incrédulos da plateia. Mas Leila não se deixava abalar. Cada movimento seu parecia um golpe no orgulho de Ricardo. E a tensão no ar se intensificava. A intensidade era palpável. Cada jogador ao redor parecia estar segurando a respiração. E então, numa manobra brilhante, ela revelou um segredo que poderia destruir Ricardo. As risadas cessaram. Os rostos ficaram pálidos. Ninguém esperava aquilo. Em 3 lances, Leila derrubou o gigante. O silêncio se instalou. A sala estava em choque. Como ela fez isso? O milionário, encabulado, tentava esconder o desespero enquanto olhava para a posição das peças. Leila sentiu a vitória se instalar, mas também percebeu algo mais no ar, uma tensão que ia além do xadrez. A vitória de Leila não era apenas um triunfo pessoal. Olhares agora estavam voltados para ela, a faxineira e sua filha cega, no centro de um clube que sempre foi uma fortaleza de elitismo. O que aconteceria agora? O que isso significaria para ela e para aqueles que a cercavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leila sentiu a vitória crescer dentro de si, mas o silêncio do clube se transformou em pressão. Todos a olhavam com uma mistura de reverência e confusão. Ricardo, no entanto, não parecia disposto a aceitar a derrota. Ele respirou fundo, um rugido de raiva preso em sua garganta. E seu olhar percorreu a plateia, buscando apoio. Isso não pode acabar assim, ele sussurrou, como se estivesse ensaiando palavras que ainda não conhecia. De repente, um alvoroço. As portas do clube se abriram com um estrondo, e um homem de terno escuro entrou. Sua expressão era de urgência. Ele caminhou com rapidez, cortando a multidão até chegar ao centro do tabuleiro.
Ricardo, precisamos ir, agora. As palavras dele soaram como um grito em meio ao silêncio. O rosto de Ricardo se transformou. O arrogante milionário, que poucos instantes antes havia se sentido como um gigante, agora parecia um menino apanhado em sua travessura. O que está acontecendo? Perguntou Ricardo, nervoso. O homem ofegante se inclinou para ele. É sobre o jeito que as coisas estão por trás das cortinas. Aquelas investigações. Você precisa saber. O som da frase traçou um caminho. Pela sala, e a tensão eletrizou o ambiente. Os murmúrios começaram a crescer, como um murmúrio distante que se transformava em um rugido. Todos estavam prestando atenção. Leila, concentrada, sentiu a onda de incerteza em volta dela. Sobre o que eles estão falando? O coração dela batia rápido, e ela tentou se concentrar no que estava acontecendo. Ricardo ficou pálido. Não pode ser. A empresa, o que você está dizendo? O murmúrio se intensificou, misturando suspiros curiosos e olhares apreensivos. O homem de terno continuou. As contas estão sumindo, e tem algo mais. A polícia vai vir. Eles descobriram tudo. A manipulação, o suborno, a máfia do xadrez. Tudo. O universo de Leila, que até então parecia tão firme, balançava a revelia. O que ela pensava ser uma vitória era, na verdade, uma tempestade germinando. Ricardo, que a tratara como se fosse invisível, agora estava sendo revelado em sua vulnerabilidade. Mas, mais que isso, o homem ao seu lado declarou: "E eu te avisei, você estava falando demais. Agora, precisamos cuidar de nós mesmos." Um silêncio cortante instalou-se novamente. Todos os olhares se voltaram para Leila e Ricardo. Como ela, a filha da faxineira, um dia dominou o tabuleiro e agora se tornava a testemunha de um colapso? O que mais estava escondido sob a superfície reluzente do clube? O evento estava transformando-se num verdadeiro espetáculo de máscaras caindo. Leila sentiu um nó se formar em sua garganta e, ao mesmo tempo, estava ansiosa. Ela não sabia o que pensar. Os sons ao redor se tornaram confusos. Ela poderia ser parte disso? O que significava tudo isso para ela? A sala começou a se mover. Ricardo, nervoso, olhava ao redor, buscando uma saída. O terno escuro se virou para a multidão, e em um instante, tudo mudou. Alguém aqui também poderia estar envolvido. Se alguém está aqui e ouviu algo que não deveria, o clima esquentava, e a visão de Leila se tornava mais nublada na incerteza. Quem poderia alcançá-la na confusão? Um grito de alguém partiu do fundo da sala, um misto entre pavor e realização. Em meio ao caos, ela percebeu que a verdade poderia ser tão escura quanto a sua visão. Que estava por vir? Quais segredos poderiam ser revelados? A batalha que fora jogada em cima do tabuleiro tinha se espalhado e Leila não poderia escapar dela. O silêncio cortante se tornou um campo de batalha. Leila estava em estado de choque, sua mente fervilhando. O terno escuro, que entrou abruptamente, agora parecia ser o centro de todo o caos. A multidão estava tensa. O que mais poderia acontecer? Ricardo tentava recuperar a compostura, mas seu rosto branco como papel denunciava o pânico interno. Ele olhou para Leila, os olhos apertados, como se tentasse entender quem exatamente era essa garota que havia desafiado seu mundano domínio. O homem de terno continuava, com um olhar assustado. "Você não pode ficar aqui, Ricardo. A polícia está se aproximando." O murmúrio na sala aumentou. Então algo se quebrou. Uma mulher do fundo, até então silenciosa, saltou da multidão. Sua presença era imponente, uma figura conhecida por muitos como uma das investidoras mais poderosas do clube. "É você? Como você se atreve a fazer isso, Ricardo?" As palavras dela cortaram o ar. Ela olhou diretamente para Leila e, num movimento instintivo, disse: Você não sabe o que está acontecendo, sabe?
O mundo de Leila estava desabando. Como assim? O que você sabe? O alvoroço aumentou. A tensão ficou quase palpável. Os olhares estavam fixados nela, mas de repente, tudo começou a se desdobrar. O homem de terno e a mulher pareciam conhecedores de segredos obscuros. Enquanto continuavam a discussão, uma palavra ecoou entre eles: traição. A palavra parecia uma bomba prestes a explodir no meio da sala. Um sussurro inesperado percorreu a multidão. Fui eu, Ricardo. Fui eu quem te entregou. Agora o seu castelo de cartas está ruindo. Era um grito de acusação genuíno e chocante. Os rostos na multidão mudaram para expressões de incredulidade. O quê? Como assim? Murmúrios se espalharam como um fogo veloz. O homem de terno se virou para a mulher e Leila percebeu uma sombra de familiaridade entre eles. O ambiente estava pegando fogo com segredos. Eu não fiz nada. Você não sabe do que está falando. Ricardo defendeu-se, mas sua voz soava insegura e distante. A consciência coletiva estava se agitando e Leila sentiu o peso de 1000 olhares. A mulher, impiedosa, gritou: Você estava colocando todos em risco, achando que podia controlar tudo. O esquema, as finanças, o clube, tudo isso ia desmoronar por sua causa. As palavras dela reverberaram, um eco que parecia penetrar a alma de todos. Leila, ainda confusa, sem entender completamente o que se passava, começou a juntar as peças. Ela não era apenas um golpe no tabuleiro. Agora, estava no meio de uma grande conspiração. O que mais poderia estar envolvido? O milionário arrogante era uma marionete, e aqueles que jogavam as cordas pareciam estar bem mais próximos do que ela jamais imaginou. Você sabe quem eu sou. Ricardo falhou na defesa. E, nesse momento, todos se viraram para Leila. Uma onda de curiosidade e medo a envolveu. Ela sentiu seu coração acelerar, um nó na garganta. Os segredos estavam lá, à espreita, prontos para serem revelados. Leila, a mulher chamou, e o tom de sua voz era quase paternal. Você é a chave. O que você fez no tabuleiro? Podemos mudar tudo, mas precisamos da sua ajuda. O sentimento de urgência tomou conta. O que estava acontecendo era muito maior do que uma simples partida de xadrez. Enquanto o caos se desenrolava, Leila percebeu que seu papel era crucial. A sala estava se fechando ao seu redor, e a pressão aumentava. Ela olhou para Ricardo, e algo dentro dela mudou. Ele não era apenas um arrogante, mas parte de um jogo que tinha suas próprias regras. No fundo, o que isso significava para ela? Qual era a verdadeira ligação de suas vidas? O que você quer de mim? Sua voz tremia, mas havia uma firmeza crescente. Muitas vidas estão à mercê disso. O que você decidir pode mudar tudo. E com isso, a sala ficou em silêncio novamente. Um silêncio que carregava a promessa de um futuro incerto. O que estava prestes a acontecer? Uma linha fina separava a vitória de um desastre. E no meio de tudo, Leila se viu como uma peça fundamental em um jogo muito maior que ela mesma. Leila olhou para a mulher poderosa que a chamava. Ela sentiu o peso dos olhares ao seu redor, todos esperando por uma resposta. O que queriam dela? O que era essa chave? Ela estava perdida em um turbilhão de emoções e perguntas. A sala estava prestes a explodir, e ela precisava de um momento para pensar. Mas, antes que pudesse articular uma resposta, o homem de terno escuro chegou mais perto de Ricardo. Não temos tempo. Você precisa se decidir agora. A urgência em sua voz deixava claro que o momento estava se esgotando. Leila percebeu que não era apenas uma questão de xadrez ou de derrotar um milionário. Era algo mais profundo. Uma teia de mentiras e traições que estava prestes a ser desvendada. Então, um barulho estrondoso ecoou na sala. A porta principal do clube se abriu com um impacto e um grupo de policiais entrou.
com as insígnias brilhando sob as luzes. O pânico se espalhou. Alguns tentaram fugir. Outros ficaram paralisados. "Todo mundo, mãos ao alto!" gritou um dos policiais, sua voz firme cortando o ar tenso. Leila sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ela não podia acreditar no que estava vendo. A tensão que havia se acumulado se transformou em caos. As pessoas começaram a se movimentar, desesperadas para escapar. Mas a saída estava bloqueada. Ricardo, agora pálido e descomposto, virou-se para Leila. "O que você fez?" A traição dela o atingiu como um soco no estômago. Sem saber o que responder, ela sentiu a pressão crescer no peito, como se o ar estivesse sendo expelido de seus pulmões. Todo o clube estava em frenesi, e o único som que ela ouvia era o tamborilar frenético de seu próprio coração. Enquanto a multidão se dividia entre gritos e correria, Leila escutou uma conversa frenética e ofegante no canto da sala. Era a mulher poderosa, agora com um olhar de medo. "Nós não podemos deixar que eles a encontrem." Leila se virou, seu ouvido sintonizando cada palavra. O homem de terno parecia nervoso, apressado. "Se souberem que você esteve aqui, tudo acaba. A polícia não vai parar até descobrir tudo. Quem você está tentando proteger?" Leila gritou de repente, a raiva começando a espumar dentro dela. O silêncio instantâneo deixou todos os olhares fixos nela novamente. O homem de terno parecia surpreso e a mulher poderosa, surpresa em saber que Leila tinha coragem para falar, respondeu: "Tem a ver com você, Leila. Você não sabe quem você realmente é." Essas palavras foram como uma pancada. "O que você quer dizer? O que você sabe?" Ela sentiu algo frio correr por sua espinha. Uma combinação de medo e curiosidade a invadiu. O que mais poderia estar escondido sob a superfície dessa história? O homem de terno tomou coragem e, num sussurro, disse: "Você é mais do que uma filha de faxineira, Leila. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. E você pode estar em perigo." O peso de suas palavras caiu sobre Leila como um manto. Ela sentiu uma razão se formar em sua mente, a revelação a atingindo. Uma verdade oculta que poderia mudar tudo. "O que você está dizendo?" Seu coração disparou e toda a sala parecia ecoar sua pergunta. Então, subitamente, um grito ecoou. "Cuidado!" Alguém na multidão gritou, e neste momento, uma grande janela ao fundo se estilhaçou. Um homem apareceu entre os cacos de vidro, com um olhar de desespero e raiva. Ele carregava um arquivo, e a palavra traição, estampada em letras garrafais, fazia o sangue de Leila congelar. A figura se aproximou, a sala preenchida com um misto de medo e expectativa. O homem se virou para o grupo. "Eles não vão parar. Temos que agir agora." E então ele olhou diretamente para Leila, seus olhos queimando com uma intensidade que fez seu estômago revirar. "Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." Leila sentiu o mundo girar. A verdade estava se aproximando, e ela não tinha certeza do que descobririam. O que realmente estava acontecendo ali? A partida que começara no tabuleiro de xadrez agora se desdobrava em um jogo muito mais mortal. E enquanto os policiais se espalhavam e a confusão aumentava, ela percebeu que a real batalha estava apenas começando. O que mais estava por vir? Que segredos devastadores ainda estavam escondidos? A tensão a envolveu, e a única coisa que ela conseguiu fazer foi encarar o desconhecido à sua frente, desesperada por respostas. Enquanto a sala entrava em um frenesi, Leila viu o homem de terno se aproximar. Ele parecia um espectro, suas palavras ressoando nas paredes como um eco. O pânico se espalhava. Os policiais estavam prontos,
Mas aquele momento tinha uma carga emocional esmagadora. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais, ele repetiu, seus olhos fixos em Leila. E ela queria saber. O que era essa verdade? A tensão pairava no ar, e o silêncio logo foi partido por outro grito. A polícia está vindo. Um dos membros do clube, agora com medo e pressa, começou a correr na direção oposta, chutando cadeiras e derrubando copos. A sala se transformou em um caos absoluto. Leila, você não pode ficar. O homem de terno a puxou, mas ela hesitou. Era tudo muito intenso, e de repente, uma figura emergiu da multidão, desviando-se dos policiais e dos gritos. Era sua mãe, a faxineira negra que sempre a apoiou. Com um olhar de determinação, ela se dirigiu ao centro da sala. Leila, precisamos conversar. O choque fez o coração de Leila parar. Mãe, o que você está fazendo aqui? A sala estava em desordem, mas tudo parecia silenciar quando a voz dela se ergueu. Havia uma verdade nas palavras da mãe, uma urgência que cortava a confusão. É sobre sua origem, minha filha. Ela se virou para as pessoas do clube, seu olhar desafiador. Todos, vocês precisam ouvir. Leila não é só uma menina cega. Ela é parte de algo muito maior. As palavras dela atingiram todos como um trovão. Murmúrios começaram a ecoar. Leila sentia o mundo girar ao seu redor. Stop! O homem de terno gritou, mas a mãe de Leila continuou. Vocês não entendem. Tudo isso, todas essas mentiras. Leila é filha de um magnata. O segredo está no passado dela. O gelo percorreu a espinha de Leila. O que sua mãe estava dizendo? O ambiente estava em choque, e ela sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ela sempre acreditou que sua vida era simples, e agora tudo parecia desmoronar. O homem de terno, pálido, gesticulava freneticamente. Você não pode dizer isso. Se a verdade sair, tudo estará perdido. A polícia não vai apenas prender Ricardo. Eles descobrirão tudo, e sua vida estará em risco. Leila olhou nos olhos da mãe, buscando respostas. O que você quer dizer com magnata? Quem é meu pai? As palavras saíram como um sussurro cheio de temor. O coração dela batia forte, e o nó na garganta cresceu. Não é o momento para isso, Leila. Precisamos fugir. A mãe parecia assustada, mas havia uma urgência em sua voz. O que realmente está acontecendo aqui envolve mais do que vocês imaginam. O clube, os investimentos, tudo faz parte de um grande plano. A tensão aumentou quando os policiais se aproximaram, prontos para agir. Algo estava prestes a acontecer. Com um movimento inesperado, a mulher poderosa de antes deu um passo à frente. Esperem, deixem que ela fale. Todos se viraram para ela. Incredulidade nos rostos. Se o que essa mulher diz é verdade, então Leila está no centro de uma guerra muito maior. E não sou só eu que estou envolvida. O caos se transformou em um misto de sussurros e especulações. Os rostos se entreolhavam, cada um registrando o que estava prestes a mudar. E então, no meio desse turbilhão, tudo deu uma guinada. O homem com o arquivo gritou, a verdade sempre vem à tona. Vocês podem tentar esconder, mas ela vai acabar com tudo. As palavras soaram como um alarme. O que mais? Estava encoberto nessa teia de enganos. Leila sentia a pressão crescendo, o ar pesado. Os policiais estavam prestes a agir. Leila, precisamos de você. Você é a chave para tarar isso tudo. O choque foi eletrizante. O que mais poderia ser verdade? A batalha de Leila estava apenas começando, e ela percebeu que seu destino estava atrelado a promessas de segredos. E ali, no clímax do caos, com todos os olhos voltados para ela, a única certeza era a dúvida, o que viria a seguir, o que mais estava escondido. Leila olhou para a mãe, seu coração disparando. O que você está dizendo?
Sua voz mal conseguia escapar entre a confusão. A mãe respirou fundo, a tensão na sala aumentando. Seu pai, Leila, ele não é qualquer um. Ele é um dos mais ricos deste clube, mas ele não sabe que você existe. Eu não podia contar, não podia te colocar em perigo. A revelação soou como um trovão no meio da tempestade. Murmúrios tomaram conta do ambiente, a incredulidade se espalhando como fogo em palha seca. Você está mentindo. Isso é impossível, gritou Ricardo, o seu ego ferido ainda lutando contra a verdadeira tempestade que se aproximava. A mulher poderosa olhou para ele. O desprezo evidente. O que mais precisa para entender, Ricardo? A sua arrogância lhe custará tudo isso. A sala estava dividida. Os policiais observavam, mas o tumulto parecia afastá-los, como se estivessem diante de algo além do que poderiam controlar. O homem de terno, cada vez mais apreensivo, encarou Leila e sua mãe. Precisamos sair daqui agora. A mãe de Leila balançou a cabeça. Não, temos que terminar isso. A verdade precisa ser revelada. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou a confusão. A porta do clube se estilhaçou e um grupo de homens armados entrou, mas uma silhueta à frente deles chamava a atenção. O que ninguém esperava era que aquele homem, com um semblante frio e calculista, era na verdade o pai de Leila. Ela não conseguia acreditar, sentindo um nó crescer em sua garganta. — O que você está fazendo aqui? Sua mãe perguntou, quase um lamento. O homem, de olhar enigmático, respondeu com um sorriso gelado. Vocês acham que poderiam me deixar de fora de um jogo tão grande? A vida da minha filha no centro de um escândalo? Isso é inaceitável. A sala ficou parada. O tempo parecia ter congelado, enquanto todos absorviam a cena. Leila, atordoada, gritou. Pai, você é meu pai? As palavras ecoaram e o ambiente virou um caos. Leila, não. A mãe se lançou em direção à filha, tentando protegê-la. Mas já era tarde demais. Mexa-se, mãe, você não sabe o que ele fez. O homem fez uma pausa, seus olhos endurecendo. Você não sabe de nada, minha filha. O tipo de pessoa que você realmente é está longe de ser glorioso. O que quer que estivesse prestes a acontecer, o jato de adrenalina no coração de Leila fez seus membros tremerem. Ela nunca se sentiu tão dividida. Seu pai, um gigante, agora se revelando um colosso, desmoronando diante dos seus olhos. Os policiais começaram a se mover, percebendo a gravidade. Aquele era um cenário caótico e perigoso. É por isso que tudo está acontecendo. Ele gritou, virando-se para a multidão. O que tinha para dizer? O ambiente estava carregado e o ar parecia pesado. A urgência era palpável. Não vou permitir que a traição derrube meu legado. Leila não entendia. Essa linha de pensamento, essas palavras, para onde tudo aquilo estava indo? O legado de quem? O seu ou o meu? Nesse momento de confusão, a mulher poderosa olhou para o homem de terno e gritou. A verdade nunca morrerá, e você sabe disso. O tom da conversa mudava e Leila percebeu que a verdadeira natureza do jogo se desdobrava bem diante dela. O homem de terno respondeu, não se trata de você, mas do que você representa, e agora, mais do que nunca, precisamos nos unir, porque quem está aqui não vai parar até que tudo venha à tona. O medo e a raiva pulsavam na sala, sussurros subiam como um manto. Leila sentiu que estava em um turbilhão. O que estava um dia prestes a ser uma partida de xadrez tornou-se uma guerra aberta. Qual é o papel dela neste emaranhado? Quando os policiais se preparavam para agir, uma nova pergunta pairava no ar. Quem realmente estava em perigo ali? A partir daquele momento, a linha entre aliados e inimigos se tornava perigosamente tênue. E tudo dependia dela. Leila olhou para a mãe, seu coração disparando. O que você está dizendo? Sua voz mal conseguia escapar entre a confusão. A mãe respirou fundo, a tensão na sala aumentando. O seu pai, Leila, ele não é qualquer um. Ele é um dos mais ricos deste clube.
mas ele não sabe que você existe. Eu não podia contar, não podia te colocar em perigo. A revelação soou como um trovão no meio da tempestade. Murmúrios tomaram conta do ambiente, a incredulidade se espalhando como fogo em palha seca. Você está mentindo. Isso é impossível, gritou. Ricardo, e seu ego ferido ainda lutando contra a verdadeira tempestade que se aproximava. A mulher poderosa olhou para ele, o desprezo evidente. O que mais precisa para entender, Ricardo? A sua arrogância lhe custará tudo isso. A sala estava dividida. Os policiais observavam, mas o tumulto parecia afastá-los, como se estivessem diante de algo além do que poderiam controlar. O homem de terno, cada vez mais apreensivo, encarou Leila e sua mãe. Precisamos sair daqui, agora. A mãe de Leila balançou a cabeça. Não, temos que terminar isso. A verdade precisa ser revelada. Então, um barulho ensurdecedor cortou a confusão. A porta do clube se estilhaçou e um grupo de homens armados entrou, mas uma silhueta à frente deles chamava: atenção! O que ninguém esperava era que aquele homem, com um semblante frio e calculista, era na verdade o pai de Leila. Ela não conseguia acreditar, sentindo um nó crescer em sua garganta. O que você está fazendo aqui? Sua mãe perguntou, quase um lamento. O homem, de olhar enigmático, respondeu com um sorriso gelado. Vocês acham que poderiam me deixar de fora de um jogo tão grande? A vida da minha filha no centro de um escândalo. Isso é inaceitável. A sala ficou parada. O tempo parecia ter congelado enquanto todos absorviam a cena. Leila, atordoada, gritou: Pai, você é meu pai? As palavras ecoaram e o ambiente virou um caos. Leila, não! A mãe se lançou em direção à filha, tentando protegê-la, mas já era tarde demais. Mexa-se, mãe. Você não sabe o que lhe fez. O homem fez uma pausa, seus olhos endurecendo. Você não sabe de nada, minha filha. O tipo de pessoa que você realmente é está longe de ser glorioso. Um calafrio percorreu a espinha de Leila. Do que você está falando? O choro e a gritaria aumentaram, e a situação parecia prestes a explodir. Os policiamentos se preparavam para entrar em ação, e tudo ficou nebuloso. E quando tudo parecia se tornar claro, um confronto inesperado surgiu. Da multidão, uma mulher apareceu, seu rosto pálido, mas determinado. Ela segurava uma pasta grossa com documentos. Se aproximou, o olhar fixo no homem que se anunciava como pai de Leila. Você não pode esconder isso mais. Eu sou uma jornalista e sei tudo sobre você. As palavras dela foram como um raio. A sala inteira congelou novamente. Todos os olhos, aracniformes, fixados no homem. O que está acontecendo? Ricardo gritou, a incredulidade em sua voz. Você não pode ser sério. O que você tem a ver com essa história? Leila estava confusa, mas conseguiu sentir que algo estava prestes a desmoronar. A mulher, com convicção, abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Aqui está a prova. Os negócios ilícitos, as manipulações financeiras, tudo leva a você. Você é mais do que um simples magnata. É o cérebro de uma conspiração gigantesca. O homem de terno empalideceu. O ambiente estava eletrizado. Um clamor crescente se formando. O que antes parecia cristalino, agora se revelava um emaranhado complexo. Vocês não podem acreditar nela, ele gritou, a insegurança transparecendo. Ela é louca. Mas a mulher continuou. Você se aproveitou da situação. Leila não é apenas sua filha. Ela é também a chave para expor tudo isso, se eu não conseguir. A polícia pegará você e todos no clube. Essa revelação cortou como uma faca no ar. Os murmúrios cresceram, os rostos agora preenchidos com choque e realizadoras emoções. Leila olhou para sua mãe e depois para o homem que afirmava ser seu pai. A mulher, reconhecendo a hesitação de Leila, disse: Você pode mudar tudo. Se você me ajudar, eu poderei proteger você e sua mãe.
Um nó se formou na garganta de Leila. Ela estava em um jogo que jamais escolhera. Por favor, me diga que isso não é verdade. Sua voz ecoou, mas a resposta já estava a caminho. O homem, agora sob o olhar de todos, gritou: Silêncio, vocês não entendem. Eu sou a única razão pela qual vocês ainda têm um lugar aonde ir. A única coisa que deixo para vocês. Ele se virou abruptamente, seu rosto escurecendo. E não vou deixar que uma menininha cega atrapalhe os meus planos. Nesse momento, a sala se incendiou. Leila, toda expectativa e medo, entrou em colapso. Planos? Que planos? E assim, a verdade foi tragicamente lançada ao vento, e com ela, o destino de todos ali. A tensão aumentou e a incerteza tomou conta. Era um verdadeiro campo de batalha. O que Leila realmente faria agora? A resposta estava ao alcance, mas ao mesmo tempo, a linha entre o que realmente sabia e o desconhecido tornava-se mais fina. E enquanto a sala mergulhava no caos, o que a aguardava no final desse jogo de xadrez se tornava cada vez mais obscuro. O que realmente havia sido escondido no passado e como tudo isso afetaria o futuro. Leila olhou para a mãe, seu coração disparando. O que você está dizendo? Sua voz mal conseguia escapar entre a confusão. A mãe respirou fundo, a tensão na sala aumentando. O seu pai, Leila, ele não é qualquer um. Ele é um dos mais ricos deste clube, mas ele não sabe que você existe. Eu não podia contar, não podia te colocar em perigo. A revelação soou como um trovão no meio da tempestade. Murmúrios tomaram conta do ambiente, a incredulidade se espalhando como fogo em palha seca. Você está mentindo, isso é impossível, gritou Ricardo, seu ego ferido, ainda lutando contra a verdadeira tempestade que se aproximava. A mulher poderosa olhou para ele, o desprezo evidente. O que mais precisa para entender, Ricardo? A sua arrogância lhe custará tudo isso. A sala estava dividida, os policiais observavam, mas o tumulto parecia afastá-los, como se estivessem diante de algo além do que poderiam controlar. O homem de terno, cada vez mais apreensivo, encarou Leila e sua mãe. Precisamos sair daqui agora. A mãe de Leila balançou a cabeça. Não, temos que terminar isso. A verdade precisa ser revelada. Então, um barulho ensurdecedor cortou a confusão. A porta do clube se estilhaçou e um grupo de homens armados entrou, mas uma silhueta à frente deles chamava a atenção. O que ninguém esperava era que aquele homem, com um semblante frio e calculista, era na verdade o pai de Leila. Ela não conseguia acreditar, sentindo um nó crescer em sua garganta. — O que você está fazendo aqui? Sua mãe perguntou, quase um lamento. O homem, de olhar enigmático, respondeu com um sorriso gelado. Vocês acham que poderiam me deixar de fora de um jogo tão grande? A vida da minha filha é no centro de um escândalo. Isso é inaceitável. A sala ficou parada. O tempo parecia ter congelado enquanto todos absorviam a cena. Leila, atordoada, gritou: Pai, você é meu pai? As palavras ecoaram e o ambiente virou um caos. Leila, não! A mãe se lançou em direção à filha, tentando protegê-la. Mas já era tarde demais. Mexa-se, mãe! Você não sabe o que ele fez. O homem fez uma pausa, seus olhos endurecendo. Você não sabe de nada, minha filha. O tipo de pessoa que você realmente é está longe de ser glorioso. Um calafrio percorreu a espinha de Leila. Do que você está falando? O choro e a gritaria aumentaram e a situação parecia prestes a explodir. Os policiamentos se preparavam para entrar em ação. E tudo ficou nebuloso. E quando tudo parecia se tornar claro, um confronto inesperado surgiu. Da multidão, uma mulher apareceu, seu rosto pálido, mas determinado. Ela segurava uma pasta grossa com documentos. A verdade está aqui. A verdade que vai mudar tudo. Ela se aproximou, o olhar fixo no homem que se anunciava como pai de Leila.
Você não pode esconder isso mais. Eu sou uma jornalista e sei tudo sobre você. As palavras dela foram como um raio. A sala inteira congelou novamente. Todos os olhos aracniformes fixados no homem. O está acontecendo? Ricardo gritou, a incredulidade em sua voz. Você não pode ser sério. O que você tem a ver com essa história? Leila estava confusa, mas conseguiu sentir que algo estava prestes a desmoronar. A mulher, com convicção, abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Aqui está a prova. Os negócios ilícitos, as manipulações financeiras, tudo leva a você. Você é mais do que um simples magnata. É o cérebro de uma conspiração gigantesca. O homem de terno empalideceu. O ambiente estava eletrizado. Um clamor crescente se formando. O que antes parecia cristalino, agora se revelava um emaranhado complexo. Vocês não podem acreditar nela, ele gritou, a insegurança transparecendo. Ela é louca. Mas a mulher continuou. Você se aproveitou da situação. Leila não é apenas sua filha, ela é também a chave para expor tudo isso. Se eu não conseguir, a polícia pegará você e todos no clube. Essa revelação cortou como uma faca no ar. Os murmúrios cresceram, os rostos agora preenchidos com choque e realizadoras emoções. Leila olhou para sua mãe e depois para o homem que afirmava ser seu pai. A mulher, reconhecendo a hesitação de Leila, disse: Você pode mudar tudo. Se você me ajudar, eu poderei proteger você e sua mãe. Um nó se formou na garganta de Leila. Ela estava em um jogo que jamais escolhera. Por favor, me diga que isso não é verdade. Sua voz ecoou, mas a resposta já estava. A caminho. O homem, agora sob o olhar de todos, gritou. Silêncio, vocês não entendem. Eu sou a única razão pela qual vocês ainda têm um lugar onde ir. A única coisa que deixo para vocês. Ele se virou abruptamente, seu rosto escurecendo. E não vou deixar que uma menininha cega atrapalhe os meus planos. Nesse momento, a sala se incendiou. Leila, toda expectativa e medo, entrou em colapso. Planos? Que planos? E assim, a verdade foi tragicamente lançada ao vento. E com ela, o destino de todos ali. A tensão aumentou e a incerteza tomou conta. Era um verdadeiro campo de batalha. O que Leila realmente faria agora? A resposta estava ao alcance, mas ao mesmo tempo a linha entre o que realmente sabia e o desconhecido tornava-se mais fina. E enquanto a sala mergulhava no caos, o que a aguardava no final desse jogo de xadrez se tornava cada vez mais obscuro. O que realmente havia sido escondido no passado e como tudo isso afetaria o futuro. Então, com um estrondo, as portas se abrirem novamente e outra pessoa entrou. A tensão era palpável e todo mundo ficou em silêncio, observando aquela figura familiar. Era Cláudia, a melhor amiga de Leila, mas, ao contrário de sua natureza usual, sua expressão estava carregada de segredos e um mistério profundo. Leila, você precisa ouvir, Cláudia disse, agitada, e Leila sentiu seu coração disparar. Tem algo que não posso mais esconder, certa vez. Eu descobri algo sobre você, sobre sua mãe, sobre tudo. Todos os olhares estavam na amiga, e o que ela dissesse poderia mudar completamente o jogo. O que você descobriu? A mãe de Leila perguntou, seu olhar alternando entre desespero e esperança. O silêncio se instalou, e a palavra que saiu da boca de Cláudia deixou a sala em estado de choque. Eu sou sua irmã. A confusão se instalou e o mundo de Leila desabou novamente. Uma irmã? Como isso era possível? As peças estavam se movendo de forma que ela nunca poderia imaginar. O que significava tudo isso? O que mais estava escondido sob a superfície daquela vida que parecia tão comum? Neste momento, o cerco se fechava e Leila sentiu que o jogo, que antes estava a seu favor, agora tinha se transformado em um tabuleiro imprevisível, pronto para explodir. O que aconteceria a seguir? Leila olhou para Cláudia, aturdida. O que você está dizendo? Você é minha irmã? As palavras soaram como uma explosão no silêncio da sala.
A confusão era palpável. Murmúrios e olhares se cruzaram, como se todos tentassem juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Sim, irmã, eu sempre soube, mas nunca tive coragem de falar. Cláudia estava agitada, seus olhos brilhando com uma mistura de pavor e determinação. Aconteceu algo com nossa mãe, e agora tudo isso está vindo à tona. A mãe de Leila parecia paralisada, os olhos arregalados. Cláudia, você tem certeza? Isso é impossível. A raiva e a incredulidade brotaram dela. Leila sentiu um nó na garganta. Ela olhou para os dois homens armados na porta, depois para seu pai, que agora parecia menos um gigante e mais um homem em vias de desmoronar. Silêncio! O homem de terno gritou, tentando restaurar a ordem, sua voz ecoando na confusão. Isso não tem nada a ver com você. Mas havia medo em seu olhar, um medo que Leila nunca tinha visto antes. Então tudo aconteceu rapidamente. Um tiro. O som cortante ressoou pelo clube, tão agudo que fez todos se encolherem. Leila sentiu um arrepio percorrendo seu corpo, como se o tempo tivesse parado. O homem do arquivo, aquele que levantara a voz antes, caiu no chão, o mar de vermelho se espalhando ao seu redor. Não! Gritou Cláudia, correndo em direção a ele. O caos tomou conta da sala. Pessoas corriam, gritos e uivos misturando-se a um silêncio profundo que se seguiu à explosão de terror. Ricardo, o milionário, estava paralisado, um olhar de horror estampado em seu rosto. A mulher poderosa também estava em choque, seus planos despedaçados. Como se um pesadelo se tornasse realidade. Leila não conseguia processar. O que acontecia? Quem havia atirado? O que mais estava oculto sob a superfície? A sala parecia estar em câmera lenta. Cada movimento, cada grito soando como se fossem ecos distantes em um túnel. Ela finalmente começou a correr, puxando a mão da mãe. Vamos, precisamos sair. A multidão estava em frenesi. E a única coisa que conseguia focar eram os gritos de sua irmã. Cláudia estava caída no chão, olhando para o homem que a ferira com um misto de raiva e desespero. O horror transformou-se em uma batalha de instintos. Leila, saia daqui! Cláudia gritou, a voz cheia de dor. Havia um fogo no olhar dela, um pedido de ajuda que a fez hesitar. O mundo à sua volta estava se desfazendo. O que mais iria se revelar? O ambiente estava se transformando em um campo de batalha. A verdade que todos queriam esconder estava finalmente se expurgando. De repente, ela percebeu. O tiro não era apenas um tiro. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. O que quer que estivesse acontecendo era um capricho cruel do destino. O pai dela, agora atormentado pelo pavor, recuou, os olhos fixados em Leila. Você não pode saber, eu fiz o que fiz para te proteger. As palavras dele cortaram como uma faca. Tudo virou em sua mente. Ele não estava fazendo isso por amor. Estava fazendo por medo. O que mais ele escondia? O que mais estava em jogo? As consequências daquele evento estavam apenas começando a se desenrolar. O que sucederia agora? Leila não podia aceitar a verdade. O que mais ela não sabia? O desespero a envolveu enquanto corria para Cláudia. O destino estava em suas mãos. Leila sentiu o peso do mundo nas suas costas, e ao olhar para a multidão, uma pergunta queimava dentro dela. Quem realmente eram essas pessoas? E quem ela realmente era? A sala ainda ecoava com os gritos, mas o maior grito era o que ecoava dentro dela. O que mais estava a espreitar nas sombras, pronto para se revelar. Leila sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O tiro ainda ecoava, e a cena ao seu redor se transformava em um pesadelo. Cláudia estava no chão. Sua expressão de dor era um grito silencioso que rasgava o coração de todos ali. A mãe de Leila, paralisada, implorava enquanto os homens armados avançavam. Era um caos, uma verdadeira batalha entre o que era certo e o que era preciso. Fique aqui, Leila gritou para Cláudia.
mas não havia como ignorar a gravidade da situação. As vozes se misturavam entre gritos, ameaças e o som do desespero tomando conta da sala. O pai, agora exposto em sua verdadeira forma, estava prestes a fazer uma jogada final, uma tentativa de controlar o que lhe escorregava entre os dedos. Ele parecia um animal encurralado, suas feições revelando o pânico. Você não sabe o que está fazendo, Leila. Ele rugiu, a voz repleta de frustração. Eu fiz tudo por você, para proteger nosso nome. A revelação de Cláudia ainda reverberava. Leila, ele está mentindo. A irmã se levantou com esforço, um olhar feroz em sua face machucada. O nome da nossa mãe está em jogo. A verdade é tudo que temos. O homem de terno observava impotente. Podia sentir que a maré estava mudando. A verdade estava se esgueirando por entre as sombras, e Leila não tinha mais dúvidas. Ela sentia que a história de sua vida era digna de um filme, repleta de traições e segredos que ela jamais imaginaria. Mas agora, com o poder de mudar tudo nas suas mãos, ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Se você realmente se importa, então me diga a verdade, Leila exigiu, seu coração batendo forte. O ambiente respirava tensão, cada olho se fixando nela, cada coração ansiando por sua decisão. Antes que ele pudesse responder, um novo som cortou a sala. A polícia, finalmente fazendo seu movimento, arrombou as portas. Todo mundo no chão, gritou um agente, posicionando-se firme. O pânico se instaurou. A verdade que todos temiam sairia à luz, e o tempo estava se esgotando. Leila não hesitou. Cláudia, vamos! Ela se lançou na direção da irmã, enquanto a multidão se dispersava como folhas ao vento. A mãe se uniu a elas, e juntas formaram uma barreira contra o caos. Você não pode ir. O homem tentou bloquear o caminho, mas a determinação de Leila era como um farol. Eu sei mais do que você imagina. Ela parou, encarando-o. Se você quiser me proteger, então comece a falar a verdade. Me diga quem realmente sou. Havia um brilho de coragem em seus olhos. O peso da decisão a atingiu, mas ela não iria sucumbir. Nesse momento, um oficial da polícia se aproximou do homem. Você precisa vir conosco. O tom era firme. A sala se aquietou, a verdade finalmente começando a se revelar. Leila respirou fundo e uma onda de alívio tomou conta dela. Talvez a luz da verdade pudesse iluminar o caminho diante dela. Ela queria saber quem era e o que isso significava para seu futuro. E enquanto os policiais levavam o homem para fora, algo dentro dela se acalmou. A luta a fortaleceu. O que eram pequenos conflitos agora pareciam nada diante do que estava prestes a começar. A sala esvaziou, a tensão foi dissipando, mas uma nova pergunta surgia. Qual seria o próximo passo para Leila e sua família? A verdade não apenas as libertou, mas também as uniu de um jeito que elas nunca imaginaram. Agora, minha gente, isso não é tudo. Se você ficou animado e quer muito mais histórias como essa, você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Eu quero ver a zona de comentários inundada com suas reações, teorias e tudo o que você achou desse desfecho. E claro, compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. A verdade precisa ser divulgada e você faz parte dessa jornada.